velho Vamp, falando sobre os grupos dessa Libertadores. A gente tem Flamengo com o Racing, que é um adversário difícil, mas que é a minha grande crítica ao Rogério Ceni quando passou no Flamengo. Não poderia ter sido eliminado pelo Racing quando eu falei isso. Falei ontem, inclusive, dele, que tá chegando aí. De novo, ele vai ter os dois times dele no mesmo grupo aí, ó, na Libertadores. Mauro César Pereira tá chegando pra falar de Racing e Flamengo também, que tem Alcas e Nublense no grupo. Ou seja, vão passar os dois. Baba. Aí você tem o Internacional com Metropolitanos da Venezuela, Independente Medellín e Nacional. Também não vejo dificuldade. Grupo C do Palmeiras, outra baba. Tem o Barcelona de Guayaquil, que pode gerar uma dificuldade ali fora de casa, mas daí tem Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño. Aí a gente tem o grupo D, que pra mim já é um pouco mais difícil, que é o do Fluminense. River Plate, Fluminense, The Strongest, que costuma tirar ponto em casa por causa da altitude, e o Sporting Cristal, que eu acho a baba do grupo. Grupo E, esse aí que eu acho que estão achando muita dificuldade, eu não vejo tanta. Independente Del Valle, que é sempre chato realmente, o Argentinos Júnior e o Liverpool do Uruguai no grupo do Corinthians. Grupo F, o Boca é muito largo. O grupo do Boca é muito fácil. Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira da Colômbia. E aí o grupo G, o grupo H eu nem vou falar, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Agora o grupo G pra mim é o mais difícil. É o Atlético Paranaense, Libertad do Paraguai, que costuma passar da fase de grupos, Atlético Mineiro e o Alianza Lima do Peru. Velho Vamp, o que você acha desses grupos da Libertadores? Qual brasileiro que pegou a maior mamata e qual brasileiro que pegou o grupo mais difícil? Boa tarde, Tico. Boa tarde, professor Vanderlei, Mauro. Boa tarde a todos. Assim, né, Tico? São 32 equipes aí. Se a gente não for ir por grupo, assim, com calma, né? Aí poderia estar o Fortaleza, né? Entre os 7 brasileiros, são 7. Fortaleza não conseguiu classificar, foi eliminado pelo Cerro Porteño, né? Pegando grupo por grupo e ao longo dessas 3 semanas de folga, que pra você acho que foi uns 100 anos pra mim, né? Foi um ano sabático, porque você faz muita falta. Mas você tava comigo... Pareceu um ano. Toda semana você tava comigo lá, sabe onde é que eu fico lá no meu União, no União dos Operários. E deu pra ver bastante coisa aí, vários especiais. O especial do Flamengo, o campeão da Libertadores. Ah, é? Zico, Quer dizer, antes tinha times tradicionais, professor, você via assim, ó. O que se esperar do Uruguai? Peñarol e Nacional. O que se esperar de times peruanos? O Sport Cristal e Aliança de Lima. Lá na Bolívia, o Bolívar, né, o The Strong apareceu aí, Colo-Colo do Chile, Universidade Católica, Cerro Porteño e Libertad, ou Olímpia. Então tá aparecendo cada time aí na Libertadores. Já a Sul-Americana tem cada babo, os nomes de time. Por exemplo, o grupo do Flamengo aí. Você tem que falar pra mim grupo por grupo, que eu não vou decorar tudo. O do Flamengo, fala esse nome de 2 times aí que eu nunca ouvi falar. Tá aqui, né? Como é o nome do time? Qual? Alca, do Equador. Alcas. E Nublense. Da Colômbia, né? Alcas do Equador. O Alcas do Equador foi o campeão equatoriano. Não, pô, você tem ideia que a gente fala tanto do Del Valle, que surgiu outro dia, um clube novo. Né? No Equador sempre foi LDU. LDU sempre o principal time. E aí esse Alcas aí eu nunca ouvi falar. E tampouco no Nublense, né? Nublense da Colômbia. É Colômbia? Chile. Hã? Chile aqui, os caras botou... Colômbia. Do Chile, sempre falei Colo-Colo, Universidade Católica. Quer dizer, tem algumas babas, eu acho que os 7 brasileiros passam para a segunda fase. Você acha que todos passam? Você vai falar aí de grupo por grupo, né, pra gente? Não, vou falar de grupo por grupo. Então vamos começar agora no grupo do... Não, sim, mas tem algum brasileiro que vocês acham que periga de não passar? Porque, pra mim, ou o Atlético Mineiro ou o Atlético Paranaense podem perigar, mas eu acho favoritos, eu acho que passam. Mas o Libertad costuma dar trabalho. O Libertad dá trabalho. O Atlético Mineiro mesmo ganhou do Libertad no último minuto. Já virou um rival. O Libertad nos últimos anos... No último jogo. Antes sempre era Olímpia e Cerro Porteño. O Libertad começou a ser uma nova força ali do futebol paraguaio. E todo ano tá figurando na Libertadores e dando dor de cabeça pro time. Esse grupo aí, pra mim, é onde os brasileiros mais perigam. O Libertad já tirou o próprio Inter de Porto Alegre. Muita gente falou do Corinthians e do Fluminense.
Eu acho que o Fluminense, do jeito que tá jogando, não perde vaga pro The Strongest. Pode perder ponto na altitude, mas não perde vaga. E o Corinthians, ó, o Independente Del Valle é até chato. Não sei, Mauro, concorda? Vanderlei, concorda? Eu acho que o Independente Del Valle é chato. Mas o Argentino Júnior, Mauro, você que acompanha mais o futebol argentino, não tá também numa fase maravilhosa pra ameaçar o Corinthians, tá? Tá. Se o Ituano ilumina o Corinthians, o Argentino Júnior tem condição de ameaçar o Corinthians. Sério, o que Corinthians a gente vai ver? Se for o Corinthians do Campeonato Paulista, o Argentino Júnior é treinado pelo Gabriel Milito, inclusive, que é o irmão do Diego Milito, né, que foi do Racing, ele foi do Independente, ele faz um trabalho bom, só que... na Inter de Milão. Exato. Só que é um time que vende muitos jogadores, não é só o Fausto Vera que veio pro Corinthians, não, vende jogadores, revela e vende, revela e vende. É um time que eu acho que jogando... Libertadores, assim, o cara olha pro tabela do campeonato, tá mal colocado. Isso nem sempre, vou repetir, nem sempre é a régua ideal. Porque muitas vezes o time está na Libertadores, ele concentra todos os esforços naquela competição, especialmente quando ele tem uma rara oportunidade de disputá-la, e o campeonato fica meio de lado. Então é outra postura, outro comportamento, tudo mais. Eu acho que todos têm chance de passar, alguns talvez sofram um pouquinho. Me chamou a atenção o grupo do Palmeiras, que pegou 2 anos seguidos um grupo muito fácil, dessa vez não é um grupo fácil, vai se classificar provavelmente em primeiro, porque é uma bela equipe, é muito competitivo, mas não vai ser tão simples como na temporada passada, quando ganhou jogos aí de goleada e tudo, os grupos de times muito ruins estavam na chave do Palmeiras. A chave do Flamengo também é uma molezinha, para o Flamengo e para o Racing, para os outros dois são times que... Aí tem uma coisa que é engraçada, que é curiosa, né? Aconteceu ano passado, e eu ouvi muita gente falando isso várias vezes, porque o Independente Petroleiro foi campeão da Bolívia. Foi campeão numa situação totalmente circunstancial, aquela coisa que classifica para outra fase, o outro perdeu, pimba, foi campeão. E desmontou o time todo. Quando foi jogar Libertadores, era uma baba. Aquele time que o Palmeiras meteu 8 aqui, não sei quanto lá fora. O Navarro só fazia gol naquele grupo, né? No jogo aqui no Brasil não fazia gol, lá ele fazia gol. Então, os times se desmontam. E nessa chave do Flamengo tem esse caso. O Alcas foi campeão, já perdeu jogadores, já o Alcas é um time novo, Mauro? Eu nunca vi. É um time que ele foi criado, ele é amarelo e vermelho porque ele foi fundado pela Shell. Empresa de petróleo. É um time de muitos anos, né? Deixou de ser, manteve as cores. Ele já foi rebaixado, voltou, deu uma revitalizada nos últimos anos, ganhou o campeonato, jogou inclusive aquela Supercopa que teve aqui no Brasil entre Flamengo e Palmeiras, teve no Equador e o Del Valle ganhou deles, né? Agora, não, um pouco antes de enfrentar o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Mas, ou seja, deve ter dinheiro, né, Mauro? Você é comprado pela Shell? Não. A Shell criou um clube lá atrás, mas não é mais dele. Não é mais dela. Ficaram as cores da Shell, ficaram como cores do clube. Mas o clube já perdeu jogadores, perdeu até um centroavante argentino, que agora está no Barcelona de Guayaquil, né, que está na chave do Palmeiras, faltou agora o nome dele, mas perdeu alguns jogadores já. E o Nublense também está mal colocado, foi vice-campeão no Chile. E agora também desmontou o time. Isso também acontece muito. Os caras montam um time naquela temporada, fazem um campeonato bom, aí você classifica. Aí vai jogar na outra temporada, no outro ano, a Libertadores, a Sul-Americana. No Santiago também não? Não, acho que não, mas tenho que confirmar. E aí o que acontece? Chega com um time muito fraco, né? Então, são muitos times, né? Libertadores com 32 times, ela proporciona isso. Isso né? que eu ia falar, Libertadores hoje tem muita baba, né? Tem, porque é time demais, né? É time demais, é muito time. Agora, também para muita gente aí fora, quando viram pela primeira vez o Fortaleza, também deve ter causado estranheza, porque ninguém está acostumado a ver o Fortaleza em competição internacional. Se você olhar mais para trás, 20 e poucos anos atrás, o Atlético Paranaense também não disputava. Aí passou a disputar, hoje é um frequentador, foi vice-campeão em 2005, foi vice no ano passado. Então também tem essas transformações. Mas a maioria desses times são times que passam rapidamente, né? Eles fazem uma temporada boa, se classificam, jogam e de repente somem e desaparecem. Acho que todo mundo tem chance de passar. A chave do Corinthians tem que ter um certo cuidado, eu acho. O Argentino Júnior hoje é um time chato, Mauro? Você que acompanha eu acho que sim. Inclusive agora, recentemente, jogou uma partida contra o River Plate, ficou um negócio muito curioso. Curioso para dizer o mínimo, né? O River está liderando o campeonato, né? O jogo estava 1-1, o Argentino Júnior foi lá e fez um gol. O gol foi anulado e o VAR não mostrou as linhas da televisão, ficou todo mundo esperando. Até hoje ninguém viu essas linhas, mas o gol foi anulado. Coisas que acontecem também, assim, muito curiosas no futebol argentino. Mas eu acho que para a Libertadores eles vão jogar com uma outra postura. Olhar os jogos do campeonato não vai servir. Eu acho que vai endurecer. Vai endurecer o jogo lá, pode dificultar o jogo aqui. Agora depende de Corinthians é esse. Que eu falei, se o Corinthians foi esse que em 7 jogos ganhou 2, né? Foi isso, a conta final do Campeonato Paulista. Do Mirassol e do Santo André, os 2 em casa. Que não consegue eliminar o Ituano, ele vai fazer jogo duro com qualquer um. Que seja minimamente razoável. Então vai ter um jogo mais difícil. Se a chave do Palmeiras agora tem o Barcelona de Guayaquil, né? Que é um time muito frequentador da competição, foi inclusive no estádio dele a final do ano passado.
O Cerro Porteño, que está com uma equipe mais competitiva, me parece, esse ano, não por acaso eliminou bem o Fortaleza, não foi mal não, eliminou com autoridade, deu 2 tamancadas no Fortaleza, tomou pressão e tal, normal no primeiro jogo, mas conseguiu eliminar. E tem o Strongest, o Bolívar, né? Acho que é o Bolívar, que é o time um dos times da altitude. Quer dizer, o Palmeiras tem uma temporada um pouco mais... É o time que tem mais torcida lá em La Paz. Então, assim, eu acho que o Palmeiras não vai fazer tantos pontos como no ano passado. A discussão passa a ser também essa, né? Quem vai pontuar mais e tudo. A chave do Flamengo permite pontuar bastante. A do Fluminense, acho que também, né? Tem o River Plate, mas outros adversários são... O The Strongest e o Sporting Cristal. Exato. O Sporting Cristal é treinado pelo Thiago Nunes, né? O futebol peruano há muito tempo veio mal, né? Agora, teve um feito interessante do Sporting Cristal, do Thiago Nunes, eliminou o Huracan, que fez uma temporada muito boa até na temporada passada, eliminou com gol nos acréscimos, né? Lá na fase preliminar. E o Fluminense vai fazer esse jogo na quarta-feira que vem, no meio de semana que vem, não sei se é quarta ainda, não vi, saíram as datas exatas, os horários, lá em Lima, né? E o Flamengo vai jogar contra o Alcas lá em Quito, né? Na altitude. Acho que todos têm chance de passar. A chave mais perigosa para eliminar um brasileiro é a dos Atléticos, porque tem o Libertad, que no ano passado quase despachou o Atlético acabou avançando, o Atlético Paranaense. Então acho que essa chave é a chave que mais ameaça pela presença do time paraguaio no meio dos dois ali, que acho que vai ter um perde-ganha, né? A tendência é ter um perde-ganha. E numa dessa, um deles pode ficar de fora, cair para a terceira posição e ser eliminado. Agora a chave do Palmeiras vai passar, Flamengo vai passar, Fluminense vai passar. O Alcas pode ser chato na altitude? Acho que na altitude sim, mas pelo que eu andei vendo aqui, o time deu uma boa desmobilizada, perdeu jogadores, já não está tão bem na competição local, justamente em função disso, né? Então acho que o Flamengo tem uma chance grande, o Fluminense, o Palmeiras vai ter mais dificuldades, acho eu, mas vai passar. Os Atléticos, essa briga. O Corinthians é aquela dúvida que eu tenho que vai ser. Se vai ser esse jogo que fez na reta final do Paulista, aí faz jogo duro com essas equipes aí. Aí passa a correr um risco, de repente, de se embananar. O próprio Boca está muito mal. Você falou aí da chave do Boca, o Boca está muito mal. Mas é uma mamata a chave, né? Mas depende de como vai estar o Boca. O Boca outro dia perdeu em casa para o Instituto de Córdoba, que é o time que veio da segunda divisão. Mas é porque, olha, ele tem o Colo-Colo, que pode dar algum trabalhinho, mas depois é Monagas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. Esse time foi um dos melhores também da temporada passada. O Deportivo Pereira já não está bem nesse campeonato. Eu não pesquisei ainda por dentro aí o clube, mas é provável ter acontecido isso também. Isso é muito comum. Monta um time direitinho, faz uma campanha boa. Libertadores ano que vem, beleza. Aí vem os jogadores, negocia todo mundo, jogador emprestado vai embora. Aí quando vai disputar, o time está enfraquecido e vira um adversário fácil de ser batido. Acho que todos têm chance de passar. Acho que o risco maior está no grupo dos Atléticos, de fato, porque os dois vão se engalfinhar e vai ter o Libertad no meio ali, tentando beliscar uma das duas vagas, né? E tirando por base o ano passado. O Atlético quase foi eliminado pelo Libertad. Flávio Prado e Vanderlei Nogueira, né? Vander, sobre essa situação do Corinthians, né? Que o Mauro disse que o Corinthians pode perder pontos, né? É o time brasileiro que pode perder pontos nesses confrontos. É bom a gente lembrar o que a gente falou ontem no momento do sorteio, que, Vander, uma vitória na fase de grupos, ela vai ser paga. Ou seja, $300 mil. Isso poucas pessoas sabem. Que cada vitória na fase de grupos rende ao clube $300 mil, R$1.570.000. Ou seja, se você ganha os 6 jogos da fase de grupos, você ganha aí um belo dinheiro. Cerca de $3 milhões, né? $3 milhões. Então, é uma situação que o clube brasileiro que tem um grupo mais difícil, ele também ganha menos dinheiro. Porque ele vai deixar de ganhar pontos. Ou seja, é muito bom você ter uma baba, coisa que não vai ter o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Fluminense, que tem o The Strongest também, que costuma tirar ponto na altitude, além do River Plate, e o Corinthians, que o Mauro falou que depende, né, de que Corinthians que vai chegar nessa Libertadores. Porque se for o Corinthians que perdeu aí a vaga pro Ituano, pode perder sim uma vaga para Argentino Júnior, de acordo com o Mauro César. Boa tarde, Asmar, boa tarde, companheiros, e a vocês todos que nos acompanham. Com relação ao Corinthians, eu queria só dizer que, na minha opinião, passam os brasileiros. Assim, antes da bola rolar. Antes da bola rolar, eu entendo que, digamos assim, é um caminho natural os brasileiros passarem. Mas aí tem asteriscos nessa explicação aí, né? Por exemplo, a quantidade de brasileiros sempre incomodou. Incomoda os adversários, incomoda a Conmebol.
ela é sempre apertada pelo fato de ter muitos times brasileiros, pela forma de classificação, mas ao mesmo tempo é muito bom para patrocinadores. Enfim, é uma ciência lá que eles administram na Conmebol. Com relação aos times paraguaios, os times paraguaios todos, eles ficam muito felizes por serem vizinhos da sede da Conmebol. Isso sempre é muito agradável, porque as pessoas cruzam na rua, aquele negócio, faz tchauzinho, é muito importante para eles. Eu sempre avaliei isso. E nós temos times paraguaios aí que vão participar dessa competição nessa fase de grupo. O Corinthians tem o Del Valle. Eu acho que passarão o Corinthians e o Del Valle. Mas com 2 asteriscos. Tem o Argentino Júnior aí, quando ele enfrenta o Argentino, todo mundo sabe o que eu acho, né? Dá um certo frio na espinha. E o Liverpool do Uruguai, entendo que não tem nenhuma chance. Mas então a dificuldade maior que eu vejo é no grupo do Corinthians. Do Palmeiras, eu queria dizer que não vejo grande dificuldade. Acho que o Palmeiras terá um pouquinho mais de dificuldade, ele andou poupando em competições anteriores, acho que não vai poupar por aí. E os outros passarão. Nós estamos falando do início de uma competição, né? É só o início de uma competição, mas é claro que surgirão os ousados que já vão lá para o dia 11 de novembro de 2023, a grande final que será no Maracanã. Né? A grande final será no Maracanã. Nós temos uma larga caminhada pela frente. Então, muita coisa, óbvio, eu estou dizendo óbvio aqui, pode acontecer. Mas antes da bola rolar, os brasileiros passarão. Imagino que sim. Flávio, a gente aqui é unanimidade, né? Que quem tem mais dificuldade, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Porque vão ter o Libertad no grupo, a Alianza Lima não ameaça ninguém. Agora, os Atléticos, eles vão, como disse o Mauro, se engalfinhar, enquanto o Libertad também vai tirar pontinhos ali. E o Libertad deu muito trabalho para o Atlético Paranaense na última Libertadores. Agora, Corinthians e Fluminense, tem risco também na sua opinião? Porque eu acho que só esses, né? Flamengo passa, Palmeiras passa, Internacional passa, porque também tem um grupo fácil, não que o Inter esteja voando, né, diante do papelão que fez aí contra o Caxias, mas o grupo é bem fácil. Agora, e Corinthians e Fluminense? Você acha que eles têm uma ameaça ou pode ser um exagero falar em ameaça de não passar para a segunda fase? Não acho exagero, não. O grupo do Fluminense é bem difícil, depende de como o Fluminense vai reagir nos jogos. A gente sabe que o Fluminense é um time taticamente muito bem estruturado, mas se você falha, por exemplo, no jogo na altitude, então você tem problemas. Então eu acho que é uma chave bem difícil essa do Fluminense. A chave dos Atléticos eu acho também bem complicada mesmo, por causa do Libertad, que já foi colocado aqui. E o outro é o Corinthians, né? Sempre muito ameaçado, né, em Libertadores. Para de graça, cara. Você sempre faz essa brincadeirinha com o Corinthians, irmão. Sempre dá certo. Não, não dá certo não. Você fez a brincadeira contra o Boca. No ano passado, o Corinthians ganhou com o time totalmente reserva do Boca lá. Depois pegou uns coitados aí e perdeu. Mas tá bom, Flávio. Mas, pô, não é também, o Corinthians sempre é o Corinthians. O Flamengo é coitado? Que tirou o... Foi o Flamengo, né? Não foi o... Coitado. É o coitadinho do Flamengo. Não, verdade, foi o Flamengo. Tirou. Não, essa vez foi o Flamengo. Você só pode dar de brincadeira, porque Flávio. O Corinthians ele tem uma tradição na Copa, na Libertadores, de perder do Tolima, Guarani do Paraguai. Del Valle já não, porque o Del Valle bate em todos aqui, né? Mas ele tem mais. Ele jogou com o Alzheimer 2 vezes, fez tá um no ponto. Grupo aí o Liverpool que tirou o Santos, viu? Então... O Santos é por dar Então, a chance, o Corinthians, eu acho que ele vai para a Sul-Americana e reencontra o Tolima. É normal para o Corinthians isso. Mas, tudo bem, para mim é bom que fique, que eu vou me divertindo mais. Mas acho que o Corinthians vai ter seríssimos problemas. Por exemplo, o Del Valle ele não vai encarar. Del Valle vai ficar na frente dele. Aí vai brigar por um segundo lugar. O Corinthians eu tenho muitas dúvidas. Mas a chave mais difícil são os dos Atléticos e do Fluminense também é bem chatinho. Flávio, mas de time por nome que a gente sabe aqui na América do Sul, acho que dos clubes que... o Palmeiras é que tem mais times que tem mais tradição no grupo dele. Mas o Palmeiras está muito bem, Palmeiras. né? Não, pelo Palmeiras também. Mas se você pegar o grupo do Palmeiras, em tradições na América do Sul, são times mais conhecidos. Mas o Palmeiras do jeito que tá, não dá nem pra pensar ali. Ué, discordo de você.
Olha aí os times que dá. Discordo. Você tem o Barcelona de Guayaquil, que nunca ganhou uma Libertadores. Não, não. Ele chega, mas nunca ganhou. Olha aí. Você tem o né, Cerro pô, Porteño e elimina você o tem o time Bolívar. brasileiro. Então, são times mais Então- tradicionais do que o do grupo do Flamengo, do grupo do Corinthians. Ó, mas calma aí, só um minuto. Nenhum time do grupo do Palmeiras é mais tradicional que o Racing. Se você Não, eu for sei, ver. mas eu tô falando em 4, pô. Eu sei, mas em 4 você tem aqui, ó. Vamos lá, River Plate. Não tem. No do Fluminense não tem. No do Atlético Paranaense tem. Atlético Paranaense, Libertad e Atlético Mineiro. Isso, esse grupo é ruim. Você tem. Pronto. Esse grupo é bem Então, ruim. até no grupo do Corinthians, vai. Argentino Júnior, Independente Del Valle. Independente Del Valle cresceu na América do Sul. E o Argentino Júnior já foi campeão. da Sim. América. Eu acho que tem mais tradição também. Não é o do Palmeiras que tem mais adversários de O tradição. Palmeiras, eu acho que o Palmeiras, embora o Barcelona de Guayaquil seja um time que realmente subiu de O patamar. Palmeiras enfrenta duas altitudes. Isso. E os outros parece que enfrentam, se eu não Isso estiver mesmo. equivocado, uma só. Isso. Agora, Não sei mesmo se assim. tem Não, só o Bolívar. Só o Bolívar. O Barcelona é Guayaquil. É Guayaquil. Guayaquil não é altitude. Eu acho que o Palmeiras tem muita chance de fazer, de novo, 100% dos pontos. Eu acho que Flamengo e Palmeiras ganham todos os jogos. O Flamengo também tem boa. O Racing já é um pouquinho mais complicado. Mas o Palmeiras, eu tenho a impressão que. É que também estamos falando hoje, né? Daqui a um mês, como é que vai estar o Flamengo? O Flamengo tem condição de fazer isso, óbvio. Mas se você olhar hoje. Começa semana que vem, Fraga. Então, mas nós estamos falando em 2, 3 meses, né, de competição. Eu acho que o Palmeiras tem condição hoje de fazer todos os pontos como fez da outra vez. Ele está muito bem. O Flamengo, no ano passado, fez a melhor campanha da história da Libertadores, né? O Flamengo ganhou todos os jogos, só empatou um. Empatou um na fase do grupo. Ali empatou um que era para ter vencido, né? Teve um gol impedimento, mas não tinha VAR, né, na fase do grupo, lá contra o Talheres, né? Possivelmente venceria se aquele gol não fosse validado. O jogo terminou empatado. Depois venceu todos os jogos. O Flamengo só não venceu um jogo, que foi esse. Foi a melhor empate, campanha da história da 2-2, Libertadores, né? com um gol impedido claramente impedido, que o Bandeirinha não viu, não tinha VAR, o gol valeu. O jogo terminou empatado.